Boa noite. Boa noite. Caríssimos padres, diáconos, seminaristas, amigos tão estimados, procurarei apresentar-lhes, sinteticamente, alguns pontos de vista sobre o ecumenismo e o diálogo interreligioso, temáticas tão importantes quanto urgentes. Temos vários e excelentes motivos para cultivar uma postura ecumênica. O primordial e mais importante é um pedido do próprio Jesus. No Evangelho de João ouvimos: Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia. E em Mateus: um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. O vínculo básico do ecumenismo, bem sabemos, é o batismo, como nos aponta o Vaticano II. Sendo assim, existe uma comunhão real entre os cristãos, embora não plena. O ecumenismo é parte vital da fé católica. É perceber que o Espírito Santo também age nos outros. E o Papa João Paulo II reconheceu verdadeiros exemplos de santidade em outras religiões. Vale a pena, de início, termos clara a nossa identidade. Sem identidade, não há ecumenismo. Explanarei apenas um ponto no que tange à catolicidade. Somos chamados de católicos, do grego, holos, porque abertos, acolhedores, para todos, abrangentes, sem fechamentos e redondas, sem sectarismo e sem exclusões. Católico fechado é a própria contradição. É como declarar-se porta ou janela que apenas enfeita, mas nunca se abre. Há mentes católicas que se comportam como as portas daquelas magníficas catedrais, das quais se perdeu a chave. Estão lá, mas não tente entrar por elas. O Papa João Paulo II deixou claro na encíclica Ut Unum Sint: a Igreja não é uma realidade voltada para si, mas aberta, dinâmica, missionária e ecumênica. Importa apostar numa Igreja que sabe ouvir, mas que também tem o que dizer. Vai acertar tudo? Não vai? Sabe tudo? Não sabe? Mas os outros também não sabem tudo. E com isso não se nega a verdade afirmada no decreto do concílio, Unitatis et Integratio, de que Cristo fundou uma única igreja e que nela há todos os meios de salvação. Isso é fato. A dificuldade está em que a limitação humana não é capaz de abarcar toda a verdade. Basta ver a dificuldade que se há em testemunhá-la. A verdade nos atravessa e nos ultrapassa. O Papa João Paulo fez a seguinte afirmação: o elemento que decide a comunhão é a verdade. No entanto, a expressão da verdade pode ser multiforme. A renovação das formas de expressão torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica no seu significado imutável. Diante disso, o jeito é dialogar com quem aceita o diálogo. Com os demais, se tiver que haver confronto de ideias, que haja, sem violência e sem armas, porque nós cremos que esse tempo já passou. Uma coisa é dialogar quando o outro aceita o diálogo, expressar as próprias convicções, sem ferir ou ofender quem escuta, sem sincretismo, sem falso ironismo, porque em termos de fé é preciso haver definições. Quando se mistura todas as crenças, o que temos não é ecumenismo, mas uma tremenda confusão. Não se deve ter angústia por encher ou esvaziar os templos. O que às vezes é bonito diante das câmeras pode ser errado diante do projeto litúrgico e evangelizador de toda a igreja. E se amanhã os templos dos outros se esvaziarem e os nossos se encherem? Se isso acontecer, não será justo gritarmos que vencemos. Não é esse tipo de vitória que um cristão deve buscar. O que devemos perguntar é se o país está mais justo, se o país está mais fraterno. Por fim, a alma do ecumenismo é a oração, aberta à conversão interior. Unidos em oração, percebemos que não é tudo a mesma coisa. Há diferenças, mas em Cristo somos muito mais parecidos do que diferentes.
que os outros também têm fé e temos de respeitá-los, mesmo que pensemos e rezemos de maneira distinta. Antes de iniciarmos a temática do diálogo interreligioso, cabe uma história. Se conta que um dia foram 3 pessoas rezar diante de Jesus. Chegou o primeiro católico e pediu que destruísse todos os protestantes, porque se eles deixassem de existir, os católicos seriam felizes e os serviriam bem. Em segundo lugar, chegou um protestante que suplicou a Jesus que destruísse todos os católicos, que pensam que estão com a verdade, mas estão na ignorância. Por último, chegou a vez do judeu e Jesus lhe disse que, se quisesse, poderia pedir-lhe algo. O judeu respondeu que não queria rezar. Então Jesus lhe perguntou o que fazia ali. E o judeu lhe respondeu que estava esperando. O que esperas? Lhe perguntou Jesus. O judeu respondeu: espero que escutes esses 2, e assim eu serei feliz. Isso para nós percebermos o quanto mal nós causamos quando estamos divididos. Agora passamos ao diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso parte do mesmo fundamento do ecumenismo, a busca de comunhão, mas neste caso com os não cristãos. Busca-se com essa ação meios de cooperação, com vistas ao bem comum, luta pela paz, pela justiça, apoio à família, proteção às minorias, entre outras coisas. Relembramos o pronunciamento do grandíssimo Papa Paulo VI na encíclica Ecclesia Sua, como motivação ao diálogo. O diálogo não é apenas uma troca de ideias. De algum modo, é sempre um intercâmbio de dons. E hoje percebemos que é imprescindível o diálogo para não morrer. Diálogo, não monólogo, sem perda de identidade ou abandono da verdade. Aliás, Dalai Lama, figura ilustre do diálogo, tem sempre enfatizado em suas reflexões que a afirmação do valor da própria tradição constitui requisito para melhor reconhecer o valor e a preciosidade das outras tradições religiosas. O diálogo interreligioso encontra o seu fundamento principal na convicção da universalidade da graça de Deus, como indica o documento Diálogo e Anúncio. Afirmar que as outras tradições religiosas contêm elementos da graça não significa, por outro lado, que tudo nela seja fruto da graça. A diferença deve suscitar não o temor, mas a alegria, pois desvela caminhos e horizontes inusitados para a afirmação e o crescimento da identidade. Não há possibilidade de um controle humano sobre a dinâmica da gratuidade do Deus sempre maior, do mistério do Deus que se dá. Para fora da estrutura visível da igreja, não existe vazio eclesial. Existe presença e atuação do Espírito de Deus. O processo de enculturação e diálogo interreligioso desenvolve-se com autenticidade quando são fruto da contemplação da palavra, a qual dá a capacidade de descobrir as sementes do Verbo, a palavra definitiva do Pai, e, portanto, o único Salvador que não destrói, mas faz que se complete a preparação evangélica que Deus semeou nas culturas e nas religiões. Se no diálogo interreligioso diminuem ou até se extinguem as fontes comuns de doutrina, resta ainda uma fonte, a fonte da vida, das causas da dignidade humana, porque a fome, a injustiça, a miséria são ecumênicas, são interreligiosas. Tem-se falado inúmeras vezes que a paz entre as religiões constitui condição fundamental para a paz no mundo. O Papa Bento XVI, há poucos dias, pronunciou-se em favor do diálogo, dizendo que nós somos nas diversidades um povo, com uma história comum, onde cada qual tem o seu lugar. E uma das metas do diálogo interreligioso é justamente essa, que todos tenham um lugar digno do ser humano. O documento conciliar dedicado ao diálogo com os não cristãos é o Decreto Nostra Aetate. Nele percebe-se uma postura positiva quanto às religiões não cristãs. Reconhece no budismo e no hinduísmo relampejo da verdade. Ressalta a proximidade especial
entre o judaísmo e o cristianismo, e favorece o diálogo com o islamismo, tem-se dado passos consideráveis na busca de unidade com essas grandes religiões. Recentemente, o Papa Bento XVI visitou uma sinagoga, com recepção amistosa dos rabinos. O cardeal Tauran mostra-se sempre atento às datas significativas do Islã, enviando mensagens a eles, principalmente por ocasião do mês de Ramadã, para a promoção dos valores da família. Há ainda muita estrada a se percorrer, mas há claros sinais de esperança. É preciso coragem para realizar a renovação eclesial, segundo o estilo de São Francisco de Assis, de Teresa de Calcutá e de tantos santos missionários. Os encontros das religiões com João Paulo II em Assis, na Itália, em 1986 e em 2002, foram antecipações do futuro. Eles não teriam sido possíveis sem o profetismo. Para concluir minha contribuição, faço uso de um pensamento do santo cardeal vietnamita Luan. Em questões de ecumenismo e de diálogo interreligioso, se entra com muita esperança e se permanece contra toda esperança.